Então, boa noite para todos. Hoje, segunda-feira, dia 24 de maio, começando mais uma semana, né? Nossa primeira semana, na verdade, da disciplina de banco de dados. Na semana passada a gente não teve um trabalho ainda específico, mas agora a gente vai começar com tudo, né? Tem muito conteúdo aí para a gente aprender. Então, só para ver aqui, eu tenho vários ex-alunos meus, isso é muito bom, né, da gente se reencontrar. Quem já me conhece aqui, me coloca aí, conheço, né? Pode escrever no chat aí, só para fazer um levantamento aqui rapidinho. Rafael, Caio, Vitor, Fernando, Anselmo, Euclides, tem uma galera aqui, né? Bom, Vitor, Gino que está entrando agora também. Então, por que eu estou perguntando isso, né? Tem algumas pessoas novas aqui na turma, né? Essa disciplina é mais de terceiro período, mas alguns já me conhecem aí do Instituto. Mas, sendo bem rapidinho, boa noite, Vitor, fazendo uma apresentação bem rápida aqui, né? Meu nome é Daniel Maia, sou professor do Instituto Federal desde 2010, da primeira turma de professores que entrou no campus, né? Eu tenho até orgulho de falar isso, porque a gente viu muita coisa acontecendo na instituição desse tempo para cá, né? De 2010 até 2021, já são quase 11 anos aí de trabalho, e mesmo assim ainda somos mais novos, viu, gente? O pessoal fala, poxa, mas esse cara é velho. Não, é porque realmente eu entrei lá bem novo, tá? Bem novinho. E boa noite, Pedro. E eu trabalho principalmente. Boa noite. Eu trabalho principalmente com as disciplinas de desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento web, desenvolvimento de bancos de dados, né? Essa parte de programação em si, né? É o que eu gosto muito de trabalhar. Eu fui, assim, tive um conhecimento prático da área de informática muito cedo. Eu comecei a trabalhar cedo também, com 13 anos de idade, comecei minha vida profissional. Fazia instrução de escola de informática, né? Era monitor. Então, aquilo até me despertou vontade de dar aula também. Então, assim, é muito legal que acabou seguindo essa carreira docente, né, de ensinar, de contribuir com o outro. Comecei a desenvolver, pois eu comecei a desenvolver sites para a internet também nessa época, né, tinha lá 14, 15 anos, aí eu tive um site de foto na cidade também, que ele existe até hoje, né, mas eu não participo diretamente mais do site, que é o Pira, né, eu fui um dos criadores desse site aí foi interessante porque eu comecei a praticar mais ainda aquilo que eu tinha aprendido meio que com uma coisa ou outra na internet, né? A internet aqui na cidade era bem complicadinha ainda, a gente usava internet a, a, de escada e depois passou lá para rádio, Velox, essas coisas. Então, acaba que para até aprender era bem difícil, né? Mas eu tive algumas oportunidades também, onde que eu trabalhava, tinha um acesso à internet até melhor. Então, isso ajudava bastante. Quando eu fiz 18 anos, eu fui para Montes Claros, fui morar lá, e acabou que eu fiz o curso de Sistema de Informação. Era algo que eu gostei bastante, né, desse conteúdo, né, e assim, quando eu tive a oportunidade de vir para Pirapora, teve o concurso do Instituto Federal, que eu passei, e aí foi quando eu falo assim, ó, agora eu tenho interesse de poder trazer esse curso para a comunidade nossa, né, porque a gente queria ter o curso superior de informática. Até então, a gente só tinha um curso do técnico, né, de informática. A primeira turma nossa foi dos cursos técnicos. E eu tive condição de poder contribuir na criação desse curso, né? Como eu falei, estou aqui desde o princípio, então acaba que eu vi
esse curso de sistemas nascer também. E hoje a gente tem vários professores muito capacitados, trabalhando, qualificados aí, dando aula para vocês. Então, é isso, né? Eu estou aqui justamente para poder contribuir com vocês e trabalhar da melhor maneira possível. Não da forma como que a gente gostaria ainda, né? De forma remota, mas no futuro breve, eu espero que a gente vai estar junto presencialmente, porque isso aí eu espero que a gente tenha condição de ajeitar até o mais breve possível. Não posso, né, infelizmente, dar previsão de nada, ninguém sabe de nada, a gente ainda está um pouco às escuras em relação a isso, mas que voltemos o quanto antes, porque a gente sabe o tanto que é importante a gente poder ter contato com os alunos, pessoal, até o trabalho no laboratório de informática é outra coisa, né? A gente tenta adaptar as ferramentas para a gente poder usar as coisas da melhor forma possível, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Então, até reconheço aí que seja um desafio para todo mundo, para vocês, para mim, né? Então, assim, cada um se desafiando e crescendo a cada dia, certo? Então, é isso que a gente acredita que tenha que fazer, né? É esse desafio contínuo e para a gente poder trabalhar da melhor forma possível aí nesse período de aulas não presenciais, né? Então, o conteúdo que nós vamos trabalhar, banco de dados é uma disciplina que eu gosto muito, né, porque foi algo que eu estudei bastante, assim, em questão de quando você trabalha com desenvolvimento, seja na programação web, seja na programação de aplicativos ou sistemas, a base de todo o sistema em si, ele vai ser o banco de dados, né? Eu não consigo fazer nenhum tipo de aplicação que não tenha o banco de dados por trás. Uma aplicação que seja realmente útil, né, vamos dizer assim. É porque quando a gente está estudando os algoritmos, vocês devem fazer aqueles programinhas lá, a gente faz aquele programinha, leia o nome, aí imprime o nome da tela, faz uma operação aritmética, com soma, subtração, multiplicação, divisão, aí depois que terminou de executar, tudo aquilo que a gente digitou vai embora, certo? Então, isso aí não é útil. Tá chiando? Se estiver chiando aí, vocês me falam. Isso aí talvez não seja tão útil para a gente quando eu estou desenvolvendo um programa, né? Então, eu quero gravar uma informação, eu quero retornar com essa informação para eu usar outras vezes, certo? Então, o banco de dados, né, a disciplina que eu acredito que seja uma das mais importantes para a gente quando se fala em desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de programas, etc. Beleza? Então, não é porque eu estou trabalhando essa disciplina com vocês, mas eu acredito realmente que ela faz toda a diferença. Então, quem já fez curso técnico aqui? Né? Uma outra pergunta aqui para vocês. Escreve eu aí. Quem já fez curso técnico de informática? Tem o Matheus, tem o Guilherme, o Anderson, o Gianelli, Vitor Flávio também, Geraldo de Eletrônica, Rafael fez o integrado, Gadiel também fez o técnico, o Vitor, né, o Pedro, o Vitor já está bem avançado também, né, já tem a turma aí já lá na frente. Esse conhecimento que vocês tiveram no banco de dados lá no curso técnico, ele é bem legal, né? Ele é muito, muito, muito importante mesmo, que é um conhecimento bem prático. Só que vocês vão ver aqui que tem algumas coisas que a gente vai detalhar um pouco mais, né? Por estar no ensino superior, a gente vai repetir muitos conceitos, mas vai aprofundar em outros também. Então, esse aprofundamento é justamente para a gente refinar a nossa técnica de desenvolvimento de banco de dados, principalmente pensando como um analista de sistemas,
projetista mesmo de banco de dados, a gente tem que saber de detalhes no desenvolvimento da aplicação. Então, tem algumas coisinhas a mais que a gente vai precisar estudar. Então, eu pergunto isso porque muitas das vezes acontece, mas eu já sei isso. Né? O aluno que tem essa prática no curso técnico, ele já pensa normalmente que já sabe aquilo que ele está vendo. E eu espero que vocês não pensem assim, né? Eu falo que vocês têm que dar aí um voto de confiança para o conteúdo que ele vai ter algo a mais. Então, sempre vai ter algo diferente. Então, como eu falei, refinar a técnica de quem já aprendeu banco de dados no curso técnico. Outra coisa, o conteúdo nosso, ele vai abordar algumas particularidades no sentido de consultas um pouquinho mais complexas. Então, por exemplo, quando eu trabalho com um banco de dados, normalmente eu não vou ter uma tabelinha, duas tabelinhas somente, não. Um banco de dados real, eu vou ter ali 8, 10, 12 tabelas em um banco de dados de aplicação em produção, né? Que a gente fala que é a aplicação que está rodando mesmo para o usuário final. E a gente, normalmente, em quase todas as consultas, está fazendo um relacionamento entre as tabelas, usando a consulta SQL, que é a linguagem de consulta básica do banco de dados, né? Então, para quem já fez o técnico, já sabe que mais ou menos como é que funciona a SQL, mas talvez não tenha noção do quanto que ela pode ser poderosa e quanto que a gente pode fazer em relação a consultas em si, né? Então, a gente vai explorar bastante isso aí. Logicamente que vai depender muito do nível da turma, né? Do nível de vocês, em dedicação também, de como que vocês vão demonstrar aí esse aprendizado, certo? Porque acaba que a gente não pode forçar tanto também e a turma ficar sem entender o conteúdo. Quer falar alguma coisa, Geraldo? Qual a diferença aí do SQL e MySQL? É só alguma sigla a mais? Não, tem Não? diferença, tem diferença grande. SQL é a linguagem de consulta padrão do banco de dados. Então, todos os bancos de dados, eles utilizam, eu não vou colocar todos, né? Mas a maioria dos bancos de dados utilizam SQL como linguagem padrão de consulta. É como se fosse uma sintaxe, certo? É uma forma de escrever uma consulta para um banco de dados. O MySQL é o quê? É um banco de dados específico, é um sistema gerenciador de bancos de dados, é um programa que a gente instala no computador que vai fazer o gerenciamento das conexões. Bancos de dados não relacionais, Jonas, a gente trabalha em bancos de dados 2. Então, nessa matéria, a gente trabalha os bancos de dados relacionais, que é a estrutura padrão, né? Para a gente chegar a entender a estrutura não relacional, é interessante a gente conhecer o relacional primeiro, porque é o padrão de mercado. Eu gosto muito dos bancos de dados não relacionais, porque foi o trabalho que eu fiz durante o mestrado todo, né? Eu tive contato com vários bancos de dados e estudei muito eles, e principalmente com armazenamento de dados bem, bem não convencionais, né? Então, a gente tinha lá uma porrada de informação, às vezes era giga de informação que colocava no banco de dados lá. É bem, bem legal. Banco de dados não relacionais, ele é muito comum, né, para aplicações de alto desempenho. Ok? Então, deu para entender aí, Geraldo? Deu? Bacana, é porque
Eu estava com um servidor lá, contava SQL, depois mudou para MySQL, e aí eu nem percebi a diferença não, mas realmente é isso mesmo. Era uma mudança aí de armazenamento, né? Sim. Agora, a gente vai conhecer a estrutura dos bancos de dados, mas, como eu falei, a linguagem SQL, de certa forma, ela é utilizada em todos. Então, se a gente conhece a sintaxe da SQL, a gente usa qualquer um. Né? No mercado tem vários players, né, várias opções de banco de dados que podem ser utilizadas. Eu vou começar a apresentação aqui e acaba que durante a apresentação eu vou mostrar para vocês o que a gente tem disponível. Como eu falei, a gente está na aula no final do dia, né? Então acaba que eu vou tentar ser mais objetivo possível. O que vocês quiserem perguntar, pode perguntar aí no chat que a gente já responde logo e a gente vai avançando aqui para não ficar enrolando, não. Até tentar terminar o mais cedo possível também, ok? Então, vamos pegar pelo menos até as 10 horas aí. Show. Colocar a tela sua aqui para cima e compartilhar minha tela aqui agora. Bom, então vamos lá. Depois eu vou passar o plano de curso para vocês direitinho, né? Eu vou ficar repetindo isso aqui, porque realmente pode parecer meio enrolação pelo horário que a gente está trabalhando. Então, depois vocês vão pegar lá o plano de curso com as informações todas da ementa, da carga horária, da disciplina, qual que é a bibliografia básica, né? Tem alguns livros na biblioteca virtual, que é interessante vocês buscarem informação em determinados trabalhos conceituais, etc. Então, vamos lá. A área de banco de dados, né, como eu falei, ela é de muita importância para o mundo da informática. Principalmente pensando que a informação é um bem precioso. Isso seja para uma empresa privada, seja para uma empresa pública. Toda instituição, ela precisa de informação para ela poder realmente fazer algo pelo cliente dela ou pelo usuário do serviço dela. Então, quando a gente está numa escola, né, que seja pública ou privada, a gente precisa do quê? De um banco de dados de aluno para falar, ó, esse aluno tem essas informações pessoais, ele está nessa turma aqui, ele tem essas notas aqui. Então, eu preciso guardar essa informação e eu vou guardar isso aonde? Exatamente no banco de dados, certo? Então, banco de dados vai estar em todos os lugares. Quando a gente acessa o Facebook, eu vou ter lá um banco de dados por trás. Quando eu vou comprar uma passagem aérea, eu vou ter um banco de dados por trás. O banco de dados vai estar em todos os programas, todos os aplicativos, todos os sites web que tem uma interação com o usuário e guarda informação. Então, o banco de dados, como eu falei, ele é muito importante. Então, tem aplicações que são chamadas tradicionais, que eles armazenam informações textuais ou numéricas, que é as coisas mais comuns. Agora tem bancos de dados que são bancos de dados multimídia, que eles armazenam imagens, áudios, extreme de vídeos, etc. Né? Então, assim, são bancos de dados de uso específico. Então, por exemplo, quando eu olho o serviço do Netflix, eu tenho o quê? Um armazenamento de uma mídia digital, que vai ser mais voltada ali para um vídeo. Então, eles não utilizam aplicações de banco de dados comuns, são aplicações de banco de dados específicos, que aí, no caso, são os não relacionais, que vão trabalhar diretamente com essa transmissão on demand, né, que seria ao vivo ali por demanda, de um conteúdo que a gente acessou, seja pelo celular, pelo computador, pela televisão e etc. Né? Então, a gente não tem somente um tipo de banco de dados, a gente tem vários tipos de banco de dados. Os sistemas de informação geográficos, né, tem bancos de dados específicos para isso, que eles armazenam e analisam mapas, dados sobre o clima e imagens de satélite. Então, são informações de algo
bem específico, uso bem específico. Então, quando a gente fala de banco de dados, algumas vezes a gente imagina que é tudo a mesma coisa, né? Mas não é. Tem uma infinidade de tipos de bancos de dados. Então, outros tipos de bancos de dados que a gente tem são os chamados Data Warehouse, ou de processamento analítico online, que serve para quê? Para a gente pegar uma informação através de uma quantidade grande de dados que eu tenho armazenado. Então, é extrair algo de valor para ajudar na tomada de decisão. Então, esses sistemas são bem estratégicos para as empresas. E tem também os bancos de dados de tecnologias de tempo real e bancos de dados ativos, né? Por exemplo, bancos de dados que controlam processos industriais, controlam tráfego aéreo, que controlam algo que seja assim, aquela coisa muito importante que ele não pode falhar, aquela coisa assim, igual você imaginar na indústria. Você tem várias máquinas ligadas ali, e essas máquinas, de certa forma, elas estão sendo coordenadas através de um sistema que tem que buscar informação o tempo todo. Então, a gente precisa ter tecnologias específicas para problemas específicos também. Então, por isso que às vezes a gente fica pensando assim, mas para que eu vou estudar diretamente um sistema de banco de dados, sendo que tudo é a mesma coisa? E não é. A gente tem que entender que o banco de dados ele vai mudar de acordo com a necessidade que eu tiver e de acordo, principalmente, com as informações que eu preciso armazenar. Beleza? Então, um banco de dados MySQL, por exemplo, que é um dos mais comuns, ele vai armazenar principalmente esse tipo de informação aqui, ó, aplicações, informações textuais ou numéricas, certo? Tem algumas extensões que a gente pode instalar dentro do MySQL para ele armazenar também informações geográficas. Então, isso acontece também. Né? Agora, se eu for imaginar, eu quero armazenar um vídeo específico dentro de um banco de dados, aí já não vai ser o MySQL que eu vou usar, certo? Então, são aplicações específicas. Beleza? Tá dando para entender aí, gente? Tá ok? Sim? Beleza. Ok, tá bom. Sobre os profissionais que trabalham diretamente com o banco de dados, nós temos os analistas de sistemas, programadores, que também são chamados de projetistas de banco de dados. Normalmente, esse cara aqui é o que faz o projeto do banco de dados e o que faz o programa também, né? Principalmente as empresas pequenas, você não tem mais de uma pessoa fazendo isso. Né? Você tem a mesma pessoa faz o projeto do banco de dados, cria o banco de dados, coloca ele para funcionar e executa esse programa que ele criou a partir dessa estrutura. Agora, empresas grandes, eles já têm pessoas diferentes fazendo esses outros papéis. Por exemplo, o DBA, que é o Database Administrator, seria a pessoa que é responsável somente por cuidar da parte da infraestrutura do banco de dados. Então, ele vai saber se o servidor que está armazenando esse banco de dados está ok, se as consultas estão executando na velocidade legal, se a memória que o computador tem é suficiente para rodar de forma eficiente esse banco de dados. Então, é um cara que pensa no banco de dados, mais na base de infraestrutura. Normalmente, quem tem esse profissional específico são instituições maiores, né? São empresas maiores. Um exemplo, bancos. Né? Bancos sempre eles têm lá uma pessoa que trabalha só diretamente com essa figura aí do DBA. Daniel. Oi, Geraldo. Então, eu trabalho num banco de dados de cartão de crédito. Sim. Aí tinha mais 3 pessoas, cada um trabalhava com um banco de dados diferente. Aí ficava de olho direto com ataques, esse negócio. Aí, no caso, era um administrador, né? É um administrador. Então, assim, isso aí depende muito do volume, né, de informação que tem,
depende muito da quantidade de transações que acontecem, né, do tamanho da empresa, né, isso aí a gente sabe que tem toda a diferença mesmo. E tem a pessoa, né, o papel do usuário final mesmo, que utiliza o banco de dados. Vamos dizer que são os 3 papéis principais que nós temos aqui dentro desse cenário do banco de dados. Hoje nós temos 3 principais empresas fornecedoras. Isso aqui, se a gente for olhar, não mudou há muito tempo, né? Isso aqui está estacionado aí já nessas empresas há muitos e muitos anos atrás. Tanto é que elas meio que criaram todas essas tecnologias monopólio dessa área de banco de dados. Então, a IBM é a pioneira, Oracle ela é a maior hoje do mercado, a Microsoft também é uma das maiores, né? Então, tem essas 3 figuras aí que são importantíssimas dentro da área da informática, dentro da área do banco de dados. Elas são muito fortes mesmo, realmente é algo fora do comum. Então, tem uma parte histórica aqui, quando a gente estuda banco de dados, que a gente tem que entender. Para quem já fez o curso técnico, talvez seja algo comum, ou talvez não, né? Depende muito do conteúdo que vocês receberam também, mas a gente começa a voltar um pouquinho no tempo, só para a gente entender o porquê que é estudado o banco de dados dessa forma, a estrutura é feita dessa forma. O banco de dados teve início nas décadas de 60 e 70, né, pela IBM, com pesquisas de automação de escritório. Então, como eu falei, a empresa IBM sempre foi padrão de mercado, justamente porque ela iniciou a construção desse projeto, e a gente sabia que tinha muita gente para armazenar e indexar os arquivos, né? A gente sabe que muita coisa era no papel. Você imaginar, década de 60, 70, quase nada era feito pelo computador. Então, a IBM era uma das empresas aí que trabalhavam pesado para automatizar tarefas de escritório. Então, em 1970, um pesquisador da IBM chamado Ted Code, ele publicou um artigo que falava sobre bancos de dados relacionais. Então, ele mostrava ali, nesse artigo, como consultar os dados em forma de arquivos e tabelas, por meio de comandos. Então, essa pesquisa que ele fez, esse artigo que ele escreveu, ele foi tão interessante que acabou desmembrando essa ideia em vários outros projetos. Então, foi trabalhado a criação de um grupo para criar assim, um sistema que pudesse utilizar parte dessa ideia e melhorar, né, no sentido de se tornar uma ideia mais simples, né? Então, foi criado um grupo de pesquisa que chamava System-R e que desenvolveu uma ideia inicial do que a gente falou aqui hoje, sobre o SQL, né, que é o chamado de Structured Query Language, né, que é linguagem de consulta estruturada. É a linguagem que a gente faz uma pesquisa no banco de dados. Então, vocês veem que é um negócio bem antigo, foi criado lá em 70, essa ideia inicial. Então, essa linguagem se tornou um padrão internacional para os bancos de dados relacionais, e a partir desse período, esse System-R, que era o grupo de pesquisa, passou a se chamar SQLDS, ou seja, todo o estudo que era feito em cima desses bancos de dados relacionais, ele passou para esse grupo SQLDS, que evoluiu para um produto da IBM que é chamado de DB2, que é um banco de dados comercial. Então, com a criação do DB2, a IBM fala assim, agora a gente tem uma ferramenta de mercado que as empresas vão poder utilizar e armazenar seus dados, já pensando nessa criação de tabelas e formas de relacionamento entre essas tabelas, né? Então, vocês vão ver que o que a gente vai fazer aqui no banco de dados é de forma, vamos dizer assim, foi conceitualmente criado há muito tempo, mas até hoje a gente trabalha de uma forma muito bem organizada, muito bem feita, né? Realmente foi uma ideia muito interessante.
Não, mas por que que começou a se criar esses grupos? Porque até então, os programas que existiam trabalhavam principalmente com arquivos de dados, arquivos comuns de texto, né, sem organização específica. Então, os aplicativos que existiam, eles compartilhavam arquivos, e esses arquivos tinham uma certa dificuldade de acesso, principalmente quando mais de uma pessoa tentava acessar o mesmo recurso. Então, você imagina lá, ó, você tem um arquivo TXT, um arquivo TXT mesmo, de texto, né? Às vezes colocava uma extensãozinha diferente ou outra ali, com uma organização específica, mas era arquivo de texto, que de certa forma a gente podia abrir e manipular para mais de um computador. Eu tenho um problema ali de concorrência de acesso, né, que é difícil de ser gerenciado. Então, tudo isso criava uma certa dificuldade na hora de você criar uma aplicação que tinha mais de um usuário e precisava armazenar informação. Então, a primeira coisa, né, que existia nesse sentido de armazenamento de dados foi esse sistema de arquivos, que a manutenção era prejudicada porque tinha uma estrutura que era definida pelo código da aplicação. Então, quando eu escrevia, poderia utilizar uma das linguagens normais lá da época, que era o quê? O Pascal, o C, né? Não era linguagens assim que a gente vê hoje, que são mais modernas, C Sharp, essas linguagens Java, nem existia nesse princípio, né? Eram linguagens daquela tela preta mesmo, né? Do prompt comando, né? Do DOS, né? Não existia interface gráfica, inclusive. Então, o programa ele criava uma estrutura e acabava que a estrutura que esse programa criava era que o arquivo era gerado. Então, quem não tinha a estrutura certa não conseguia abrir aquela informação. Então, ficava um negócio fechado para o programa que foi criado. O compartilhamento desse arquivo para vários programas apresentava dificuldades, justamente porque o controle desse acesso é dificultado. Quando eu tenho vários usuários tentando acessar a mesma informação, para um arquivo de texto é muito difícil a gente gerenciar. Isso pode ser feito através de um programa? Pode, mas é mais complicado do que usar um banco de dados. Então, hoje, né, se a gente for utilizar um arquivo de texto para um programa que tem vários usuários, não faz sentido, né, se tem várias tecnologias de banco de dados que podem fazer isso tranquilamente. O desenvolvimento de arquivos e programas de um mesmo sistema operacional é realizado isoladamente por programadores e linguagens diferentes, causando incompatibilidade de sistema. Que significa esse tópicozinho aí? Isso aqui fala o seguinte, que às vezes, se eu tivesse lá um programa que era criado para o Linux e outro programa que era criado para o Windows, né, na verdade era mais usado, era o DOS mesmo, não era nem o Windows, não, era o DOS. E o Unix, né, não era nem Linux também, Unix. A gente tinha formatos de texto de forma diferente. Então, o armazenamento dessas informações acabavam ficando um pouco bagunçados e não tinham também uma compatibilidade entre sistemas, algo que no sistema gerenciador de banco de dados a gente consegue tranquilamente, né? Então, assim, é muito interessante isso, que se eu tenho um banco de dados MySQL, um MariaDB, um PostgreSQL, eu consigo conectar com qualquer tipo de sistema operacional, seja com Windows, com Linux, com macOS, eu vou conseguir conectar tranquilamente, certo? Então, outra questão que foi solucionada foi essa questão do gerenciamento dos acessos concorrentes aos dados e a recuperação desses dados, ok? Tá muito rápido aí? Ou tá dando para entender, gente? Tá tranquilo, Daniel? Ah, beleza. Eu tô passando rápido aqui, porque isso aqui é a parte histórica. Depois vocês vão pegar o material e vão ler isso aqui direitinho, viu? Tô aqui relembrando. É. Então, aqui, a estrutura do banco de dados. Qual a diferença que trouxe? Né? É justamente a gente poder ter uma concentração
de um ponto de acesso às informações. Então, aqui, ó, se a gente for olhar a diferença do desenho, ó, os aplicativos acessavam diretamente os dados através de um arquivo de texto, né, chamado de sistema de arquivos. E agora, os computadores, né, os usuários do programa, eles fazem um acesso das informações, desses dados, através de um sistema gerenciador de banco de dados. E qual é a grande diferença aqui? Que esse sistema gerenciador de banco de dados, ele vai ter aplicações que vão gerenciar a conexão a essas informações. Então, quando esse cara aqui está presente, ele vai verificar, ó, tem quantos usuários acessando ao mesmo tempo essa informação? Tem 2, 3, 4, 5? Então, ele vai gerenciar esse acesso simultâneo à informação. Aí ele vai verificar também, ó, qual é o sistema operacional que esse aplicativo está usando aqui. É Linux, ok. Agora, esse aqui é o quê? É Windows, ok. Mesmo assim, eu consigo trabalhar porque eu tenho uma interface de comunicação entre esses sistemas que facilitam essa comunicação entre os dados. Então, o sistema de gerenciador de banco de dados meio que filtra o acesso a essas informações, certo? Então, facilita em tudo, né? E a gente não precisa ficar preocupando muito como que o sistema de banco de dados foi escrito. Os detalhes do MySQL eu vou entender? Não, eu vou entender como que eu uso essa ferramenta, certo? Esse esquema também, ele é muito usado quando a gente está estudando os sistemas de banco de dados, né? Algo muito padrão em todo início de curso de banco de dados. A gente visualiza um sistema de banco de dados, normalmente ela tem essa estrutura, que é o quê? Ele começa aqui em cima. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho essa tela aqui para vocês. Vou colocar aqui. Deixa eu executar. Aí, acho que fica bem melhor aqui. Ele começa aqui, ó, em usuários programadores. Então, a gente tem a figura aqui de quem vai utilizar o sistema de banco de dados. Depois, nós temos aqui o sistema de banco de dados, programa de aplicação e consulta. Esse usuário, esse programador, eles vão utilizar um aplicativo, vão utilizar uma interface de consulta para poder acessar as informações. O software gerenciador de banco de dados, ele vai processar essa consulta e vai verificar, ó, beleza, esse comando que foi digitado aqui pelo usuário, ele vai fazer o quê? Então, a partir desse momento, ele vai acessar esses dados que estão armazenados e esses dados eles estão divididos em duas classes de armazenamento, principalmente, que são os dados de definição de banco de dados, que são chamados de metadados, e a estrutura do banco de dados em si, que são os dados armazenados. Qual que é a diferença dos dois? Esse metadados aqui é como se eu estivesse falando como que a organização do meu banco de dados está, como que a estrutura do meu banco de dados tem. Então, vamos dizer assim, ó, se eu tenho nesse banco de dados 3 tabelas, ele mostra, ó, quais são os nomes das tabelas. Cliente, produto, venda. Quais são os campos que eu tenho dentro dessa tabela de clientes? Tem um campo lá, código, nome, telefone, etc. Qual é o tipo de dado que eu armazeno em cada campo? Aí ele tem lá essa definição. É como se fosse uma formação da estrutura dos dados, certo? Então, isso aqui é muito importante para o banco de dados reconhecer aquilo que ele pode armazenar. E a outra tabela, né? Outra tabela não, o outro conjunto de informação, vou chamar assim que é melhor, vai ser os dados propriamente ditos em si, ok? Então, isso sempre funciona da mesma forma. É estrutura, metadados e os dados em si que a gente pode acessar. Então, com banco de dados, a gente tem um acesso mais rápido das informações, reduz o problema de integridade e redundância, ou seja,
a gente reduz a quantidade de informação repetida que tem no arquivo, isso aí era muito comum de acontecer, a diminuição do esforço humano no desenvolvimento. Então, às vezes, se eu fosse pegar uma aplicação mais antiga, que eu tinha que criar um arquivo de texto para poder armazenar informação, eu precisava criar muitos e muitos linhas de código para poder fazer aquilo. E com banco de dados já não precisava tanto mais. Né? E a utilização dos dados de controle integrado de informações distribuídas fisicamente. Então, eu consigo controlar melhor a distribuição dessas informações. Então, a gente tem uma descrição da coleção lógica e coerente dos dados, né? De certa forma, como eu falei, o metadado serve justamente para isso. A gente tem lá uma estrutura definida e a gente tem o banco de dados para o atendimento de uma proposta específica, certo? Então, toda vez que a gente vai criar um banco de dados, a gente não vai misturar a informação dele, não. Igual, se aquele banco de dados ali é para uma clínica médica, para um hospital, eu vou somente colocar dentro dele informações daquela situação específica. Agora, se for para uma empresa, um supermercado, alguma coisa do comércio, eu vou trabalhar um outro banco de dados para armazenar somente informações daquilo. Então, sempre vai ter um uso específico, certo? Eu estou lembrando aqui, inclusive, né, que quando eu fiz a disciplina na faculdade, isso aí já tem um tempinho, que chamava lá de algoritmos e estruturas de dados 3. Né? O professor ele queria que a gente criasse uma estrutura de arquivos para armazenar dados de programas que hoje a gente já não precisa mais. Né? É meio que só testar o aluno quando você quer fazer isso. A gente quase que não faz isso mais hoje. Né? Quando a gente quer realmente pesar um pouquinho a mão, acaba fazendo. É igual esse negócio aí de algoritmos e estruturas de dados 2 ou 3, acho que pode ser que tenha alguma coisa de arquivos também. Eu não sei se vocês chegaram a fazer alguma coisa, mas pode ser que tenham feito. Criar um programa que armazena um arquivo de texto para armazenar dados. Vocês conseguiram fazer isso? Ou vocês tiveram a oportunidade de fazer isso? Aí o bicho pega, viu, Daniel? Pois é. Não, tô brincando. Mas dá para fazer, cara. Hoje tem muito exemplo na internet. É que o meu forte não é essa área, então, mas é mais rede, né? Mas a gente dá um jeito aí, vai fazer. Vocês fizeram, Daniele, Guilherme, vocês fizeram em Java? Isso aí foi agora no modo passado? Não? Fazendo curso, né? Legal. Então, na abordagem de sistema de arquivos, o usuário define como que vai ser o formato desse arquivo. Então, ele tem uma aplicação específica para pegar... tem que dar seus pulos mesmo. Ele cria uma aplicação específica para pegar aquelas informações que são armazenadas em arquivos de texto. Em abordagem de banco de dados, a gente tem um repositório único que mantém esses dados que foram previamente definidos com um tipo de informação e que a gente pode acessar por vários usuários depois, certo? Então, assim, é algo que a gente tem uma diferença muito clara. É muito melhor, logicamente, usar uma abordagem de banco de dados, é mais atual. Agora, para aplicações específicas, né, pode ser que a gente tenha uma necessidade, mas é muito raro a gente criar um arquivo para armazenar informação hoje em dia. Numa aplicação mesmo, é difícil acontecer. Então, o que afinal, banco de dados? Eu falei, né, esse tanto de coisa aí sobre o sistema de banco de dados e tal,
que a gente pode falar? O banco de dados serve para quê, então? O que é banco de dados? Alguém me responde aí, por favor. Armazenar dados. Sim, ele serve para armazenar dados. Outra coisa que ele faz é relacionar esses dados entre si, né? Criar uma correspondência. Então, tem várias definições aqui, são definições teóricas de vários autores sobre banco de dados. Então, o Widerode, ele fala que um banco de dados é uma coleção de dados mutuamente relacionados. Shu, ele fala que um banco de dados é um conjunto de dados relacionados entre si. Date, um banco de dados é uma coleção de dados persistentes usada pelos sistemas de aplicação de uma determinada empresa. Cort fala que um banco de dados é uma coleção de dados que contém informação de um particular empreendimento. Elsmar Navati, que é um livro que eu uso bastante, é um livro de bancos de dados, é uma coleção de dados relacionados, e Englis é um banco de dados, uma coleção de dados operacionais usados pelo sistema de aplicações ou empresa. Certo? Então, a ideia aqui realmente é armazenamento de informação, de dados e principalmente o que a gente viu aqui, a palavrinha de relacionamento. Relacionar dados entre si é outra palavra-chave, né? Justamente pensando que quando eu tenho uma informação, normalmente eu vou ter uma outra que eu vou poder complementar. Então, se eu for pensar numa loja, né, uma loja, independente qual seja, né, seja, né, como eu falei, um supermercado, uma mercearia, uma farmácia, todos eles seguem mais ou menos o mesmo princípio. Eu posso ter ali um cadastro de clientes, eu vou ter um cadastro de produtos, eu vou ter o cadastro dessas vendas. Dentro das vendas, eu posso identificar um cliente e eu tenho que identificar todos os produtos que foram comprados ali. Então, esse tipo de ligação que eu tenho é o que a gente chama de relacionamento, certo? Então, um banco de dados, ele sempre tem essa figura, né, de você poder pegar a informação e poder relacionar uma com a outra, porque aí sim que a gente vai conseguir colocar o... A gente vai conseguir colocar uma informação útil para quem está usando esse banco de dados. Ok? Então, o banco de dados ele pode ser considerado como equivalente eletrônico de um armário, ou seja, ele é um repositório onde que eu posso pegar esse armário e colocar uma coleção de arquivos, só que são dados computadorizados. Né? Então, quando a gente fala assim, eu quero fazer um banco de dados de determinada coisa, um banco de dados pode ser um banco de dados não eletrônico, mas quando a gente fala de banco de dados dentro da informática, aí sim a gente tem uma coleção de arquivos computadorizados. Os usuários do sistema podem realizar diversas operações nos arquivos, ou seja, inserir, buscar, excluir, alterar dados existentes nesses arquivos. Então, o que a gente faz é poder manipular as informações dentro do sistema de banco de dados, né, que é algo, né, quando a gente fala manipular, parece uma palavra pesada, mas não é. É muito comum, inclusive, quando a gente está trabalhando com banco de dados. Eu vou manipular essas informações. Beleza? Então, tem a diferença dos sistemas de banco de dados para os métodos tradicionais? Logicamente que sim, né? Porque tem gente que às vezes ainda prefere usar o papel para fazer a anotação, né? Mas pelo menos tem alguma organização. Você imagina uma mercearia bem de bairro, essas mercearias assim que o pessoal não tem computador, que não gosta de tecnologia, mas já está há muito tempo lá vendendo, pode ser que ele não tenha um registro computadorizado, mas ele tem, no mínimo, ali um livro que a gente chama de livro caixa, né, para anotar o que ele recebe e o que ele precisa pagar em relação ao fornecedor. Então, isso aí é o básico, né? Por mais que hoje não seja nada recomendado viver dessa forma, né? Conta num papel de pão, essas coisas todas, né? Não é legal, não, gente. Isso aqui, infelizmente, acontece, mas a gente não recomenda de forma nenhuma. Por quê? Pode acontecer muito erro, pode dar muito problema fiscal, né? Vitor, que trabalha em contabilidade aí, sabe que
acaba que o pessoal se lasca por conta disso. Pode falar, Vitor. Você levantou primeiro. Você falando dessa parte aí, imagina uma escala dessa em 2.000 hectares produtivos de fruta. Pois exatamente o que eu estou passando aqui. Não faz sentido, né? Não faz sentido você ver um negócio desse, não. Mas acontece, né? Acontece muito. Mas bom que a gente está aqui justamente para dar solução, né? Daniel, Oi, Geraldo. mas eu acho que mesmo esse pessoal hoje já está mudando, viu? Porque aqui tinha mensaria que fazia essas anotações e de um certo tempo para cá já está usando o computador e não sei se é porque o governo está exigindo, mas já está mudando esse negócio aí, viu? Uhum. Né? Sim, Tem sim. muitos lugares que usava anotações, mas a maioria já está progredindo aí. Vamos ver daqui a um tempo. Hoje a Receita Estadual, ele já fiscaliza muito em cima nisso, né? Antes era muito informal as coisas. Então, quando você abre uma empresa e você percebe que tem um movimento maior, né? Igual você vê frutaria, né? O pessoal vende bastante até, né? E é um volume grande. E acaba que tem essas complicações, né? Até com o fisco mesmo, né? De pagar multa alta por conta que não tem uma anotação certinha, não tem nada ali que possa provar o que ele está vendendo. Mas mesmo assim o pessoal ainda sonega bastante, né? Até em posto de gasolina que tem sistema, tem tudo. Eu fico reparando muito nisso. Quando eu vou fazer um abastecimento de carro, se você não pedir a nota fiscal, é bem provável que o frentista não vai te dar, né? Porque ele sabe que aquela venda de combustível ali, ele vai dar um jeito de não passar pela fiscalização. Mas isso aí é outra coisa, né? Não vão importar com isso, não. Isso aí não é coisa que a gente vai resolver. Então, sobre a questão da diferença, né? Quando a gente trabalha com papel, tem volume, né? A gente pensa que eu tenho que ter um local de armazenamento de papel, de informação. Isso aí não é legal, né? Tem a velocidade no acesso de informação, que normalmente é muito mais rápido quando eu uso o computador. E as informações são atualizadas de forma muito mais rápida também. E os dados podem ser melhores protegidos quando eu tenho isso dentro do computador também. Onde eu trabalho sempre passa o quê, Paulo? Passa o quê? Sistemas multiusuários, né? Tem, no caso aí, de vantagem em relação de armazenar mais informações e proporciona, principalmente, nota de abastecimento, né? Proporciona um controle centralizado de dados. Pois é, isso aí acontece mesmo. Que bom que sempre passa a nota. Uma ferramenta computacional permite armazenar os dados, relacionar os dados, recuperar dados de uma maneira muito mais rápida, né? E uma das coisas que, quando a gente for criar nossos bancos de dados, até um lembretezinho que tem aqui, ó, que armazenar os dados e não relacionar não é interessante, porque a gente perde a questão do controle do armazenamento dessas informações. Então, não faz muito sentido eu criar um banco de dados que vai resolver um determinado problema. Eu tenho uma, duas, três tabelas e eles não têm relação entre si. Nós vamos entender como é que funciona isso, né? Essa questão dos relacionamentos, né? Cada relacionamento ele tem um tipo diferente, que a gente chama lá de cardinalidade. Tem uma representação gráfica disso, né? Desse relacionamento, e tem uma consulta que a gente vai fazer para que esse relacionamento exista dentro do banco de dados.
E se a gente não colocar, pode ser que a gente vai perder no que a gente chama de integridade da informação. Então, a gente vai fazer referência da informação que às vezes nem existe ali dentro do banco de dados. Então, é algo básico, mas é bom lembrar, viu? Isso aqui pode passar desapercebido, mas... Ô, Daniel. Oi. Essa questão aí é interessante. Eu trabalho instalando internet via satélite rural e lá a gente tem 3 sistemas que você faz para concretizar a instalação, né? Primeiro você faz o cadastro do cliente e depois concretiza e tudo. Quando sai a ordem de serviço, eles têm uma dificuldade e a gente precisa colocar certos dados que foram feitos no cadastro e não consegue jogar na ordem de serviço. A gente já cobrou para eles, aí eles falam, gente, isso aí a gente vai encaixar, mas leva tempo. Isso é justamente essa questão de relacionamento aí que você está falando. E às vezes você perde tempo, você executa a instalação e você perde tempo porque você tem que estar passando à parte um código, um número que já poderia estar tudo dentro, relacionado na ordem de serviço. Então, são 3 programas, né? E às vezes você tem que estar colocando à parte, né? Sendo que já está tudo agregado de uma ordem de serviço só. Isso para instalar a internet da mesma empresa, né? Sim, sim. Realmente não faz sentido mesmo. Né? Se você tem um sistema que faz o cadastro do cliente, você tem outro sistema que você vai armazenar as informações ali da antena, do receptor que você vai colocar. Não é a Oi, não. Não é a Oi, não, né, Anselmo? Não. Chama Viasat, é a internet via satélite rural. Tem a Hughes, né? E eu trabalho com as duas, né? Eu tenho 2 empresas que trabalham. Mas no caso da Viasat tem esse problema, né? As 2 são empresas americanas que eles estão tentando adequar ao sistema nacional, né? E aí tem esse problema aí e que a gente tem que estar passando, por exemplo, o código do cliente, quando você faz o ProScore, né? Que é aprovado, aí tem um código lá, começa com 50 mil e tal. Esse código você tem que colocar na ordem de serviço manualmente ou passar depois que sendo que a ordem de serviço ela já vem impressa com a maior parte dos dados, mas esse código não vem, entendeu? Realmente não faz sentido, não. Então, tá faltando aí, não é só relacionamento, não, é porque são bases diferentes e eles não estão integrados, né? Mesmo com banco de dados diferentes, você consegue recuperar informação, sim. O relacionamento, às vezes, ele está dentro da mesma base de dados, mas as tabelas não se comunicam entre si. Mas aí, no caso, parece que é uma base diferente da outra. Mas, como eu falei, como é a mesma empresa, não faz sentido, né? Porque isso pode ser feito da maneira até simples, né? Realmente, né, você imaginar a multinacional, né, que tem várias instalações no mês, né, no dia, né, não é no mês não, no dia, passar por um problema desse e não resolver é complicado, né, cara? Não é legal, não. Eu vou passar só mais esse detalhezinho aqui, a gente já encerra, viu? Não vou ficar estendendo muito a aula aqui, não. Depois a gente passa essas informações direitinho aqui para vocês no arquivo PDF também. Se tiver alguma dúvida, a gente tira depois. É interessante a gente fazer mais exercício mesmo, praticar alguma coisa ou outra, né? Sei que essa parte inicial é mais conceitual. Então, o que são dados? Né? É tudo que a gente coleta sobre uma situação específica. Né? São chamados também de informações brutas, não processadas. Então, dado é uma informação. Então, por exemplo, quando eu falo assim, me passa seu endereço, tem um campo lá, endereço. Ali vai ser o quê? Um dado. Né? Eu vou passar um endereço específico. Mas, a partir do momento que esse dado é processado, aí eu vou ter uma informação. Ele passa a ter algum significado para o usuário daquele sistema, né? Então, eu posso querer saber, por exemplo,
quantas instalações de internet que eu tenho lá no bairro Nova Pirapora, né? Então, já passa o quê? A ser uma informação. Não vai ser um dado bruto em si. Ele já foi processado e ele está me entregando alguma coisa que seja útil para mim ali naquele momento, certo? Então, a diferença é mais ou menos nesse sentido aí. Então, geralmente é um resultado de processamento de dados. Então, a gente viu que tem essa diferenciação, né, de informação e de dados, mas a partir desse momento nós vamos tratar isso aqui como se fosse a mesma coisa, né, já que a ideia nossa aqui é de armazenamento de dados, ok? Então, quando eu falar, vamos armazenar dados, vamos armazenar essa informação, basicamente a gente vai tratar da mesma coisa, mesmo sabendo que tem essa diferenciação, ok? Só para ficar claro aqui, porque às vezes na hora que a gente está seguindo o conteúdo, vocês vão ficar achando meio estranho, mas o professor falou que isso aqui dado é uma coisa, informação é outra, que aqui a gente está lidando do mesmo jeito, né? É só que existe a diferenciação, mas na prática a gente não vai lidar com isso em si. Os componentes principais do banco de dados são, né, dados, né, as informações brutas em si, o hardware, né, o computador, o software e os usuários. O hardware, a gente faz a instalação do programa gerenciador de banco de dados. Então, isso trabalha em conjunto, como a maioria das coisas da informática tem, né? Então, dentro do software, a ferramenta principal que a gente tem no banco de dados é o que a gente chama de sistema gerenciador de banco de dados, que é onde que faz o gerenciamento da base de dados, que é onde a gente armazena as informações. Então, o sistema gerenciador de banco de dados, ele permite o acesso concorrente às informações, gerencia as transações que são executadas, que é algo que principalmente a gente vai trabalhar em banco de dados 2, esse entendimento de transação, que são como se fosse um conjunto de programas que são executados dentro do banco de dados. A gente cria, aplica as regras de segurança e cria as regras de integridade da base de dados, ou seja, quando a gente cria um relacionamento de uma tabela com a outra, de certa forma a gente está criando uma integridade referencial. Então, isso tudo é muito importante para a gente executar direitinho o nosso banco de dados. Deixa eu ver aqui o que tem aqui mais para frente. Não tem muita coisa não, já está encerrando aqui também. Ainda dá para fazer mais 5 minutos aqui e a gente encerra. Então, eu tenho aqui os principais exemplos de banco de dados, de sistema gerenciador de banco de dados. O MySQL Server é um sistema comercial. O MySQL, o MySQL hoje ele é da Oracle, né, comprou o MySQL, então ele não é um banco de dados mais livre, ele é um banco de dados de uso gratuito, mas ele não tem mais aquela ideia do código-fonte aberto, né? Agora, o MariaDB, sim, a gente pode, já é um código-fonte aberto, é totalmente gratuito, que é baseado no MySQL. Então, normalmente, se eu quero usar o MySQL de forma open source, é melhor usar o MariaDB, né? Que basicamente é a mesma coisa. Tem o PostgreSQL, que é um banco de dados muito robusto, muito legal também, que é o uso frequente aí para quem trabalha com bancos de dados geográficos. Esse banco de dados é muito legal, né, para esse uso específico, quando a gente tem que mapear áreas e armazenar coordenadas, armazenar mapas, ele é muito importante. Tem uma extensão lá que chama PostGIS, que ele trabalha diretamente com cálculos de área geográfica, né? Então, recomendo muito para quem for seguir nessa área. Tem o Oracle em si, que é o próprio banco de dados da Oracle, né, que é padrão de mercado também de grandes empresas, um dos líderes de mercado, e o DBM DB2, que é, vamos dizer, um dos pioneiros aí do mercado, também comercial, que é utilizado muito pelos bancos.
Então, se a gente for olhar essa quantidade enorme de sistema gerenciador de banco de dados, qual que seria o melhor da gente usar? O SQL Server, o Oracle, DB2, né? A gente às vezes fica confuso. Mas qual que seria a resposta aqui de vocês? Né? Qual que seria o banco de dados ideal para a gente usar? Um gratuito, né, Daniel? Daniel, só mudando de assunto. E os militares, que tipo de banco de dados? Porque uma vez eu fui ali na Marinha, o cara falou que tem um comandante para entrar com a senha e o outro cara para continuar a senha e um terceiro cara para entrar na senha no banco de dados. Agora você não entende disso aí não, viu, cara? Deixa quieto. Isso aí é questão de acesso, né? Às vezes é hierarquia lá deles, depende que determinadas informações são confidenciais, aí eu tenho que filtrar o acesso do usuário. Não necessariamente que a tecnologia que está por trás ali seja um banco de dados específico, eu posso ter mais de um. Então, tudo isso aqui, ó, que a gente está falando depende muito do caso específico, né? Então, né, o Guilherme até colocou, ele depende do que for usar, né? O Luiz Gustavo também, Cara também falou que depende do acesso. A questão do uso do banco de dados que eu vou escolher depende da aplicação que a gente vai desenvolver. É a mesma coisa que eu tenho vários carros no mercado, mas eu não vou comprar uma Ferrari para fazer um rally, né? Se eu for participar de uma corrida, né? Ok, mas eu não vou fazer um rally com a Ferrari, né? Eu vou arrebentar ela toda, mesmo sendo um carro top do top. Então, a ideia do banco de dados é a mesma coisa. E, né, como eu falei, a gente tem, dentro dos usuários do banco de dados, os programadores, que podem escrever programas em diversas linguagens, C++, Java, Python, que vai ter o uso do SQL para acessar as informações. Tem os usuários finais, que podem acessar esse programa, ou até mesmo o terminal interativo de consulta, e o DBA, que vai administrar o banco de dados através da criação de políticas de segurança, manutenção do sistema de banco de dados e outras funções, certo? Então, basicamente, é isso aqui em relação ao conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Questão de modelo de dados a gente vai tratar em outro tempo aqui, ok? Querem perguntar alguma coisa ou podemos encerrar por hoje? Beleza, Daniel. Daniel, só uma dúvida aqui. O sistema que você vai usar para disponibilização de atividades, matéria, vai ser o Classroom mesmo ou o Moodle, como você já usava? Como é que vai ser? Euclides, eu vou usar o Classroom porque ele está bem simples, né, até de vocês acessarem através do celular. Então, uma das coisas que me fez mudar de plataforma foi por conta disso. A facilidade de acesso de quem está no celular. Então, eu até gostava muito do Moodle, fazia o cadastro dos alunos, isso para mim é um cadastro muito bom, porque de vez em quando eu mando mensagem pessoal, né, e posto umas mensagens no e-mail lá e tal, mas eu preferi o Classroom mesmo. Oi, Luiz Gustavo. Aulas a gente vai usar o SQL mesmo? Nós vamos utilizar uma plataforma online que trabalha uma simulação do MariaDB. Ah, sim, Fernando. Quando eu tiver o material do... Beleza, Luiz. Quando eu tiver o material, assim, com antecedência, eu posso mandar sim, né? Posso mandar sim. Aqui não tem problema, não. Sobre o PHP MyAdmin, Guilherme, pode ser usado também. Só esse detalhe é o seguinte, ó. Igual quando eu estou usando o banco de dados, o importante é o quê? Eu fazer a consulta. Às vezes, quem tem um computador já tem até um conhecimento de uma tecnologia, né? Tá num estágio mais avançado, fala assim, ó, eu já tenho o Champ instalado, eu já tenho o MariaDB, eu já tenho o Workbench, eu já tenho um bocado de programa instalado no meu computador. Eu posso usar? Pode. Pode usar o PHP MyAdmin? Pode. Só que na hora que for usar, vai usar a parte de consulta de terminal,
que é o quê? É digitar o código SQL mesmo. Não quero ninguém ficar usando a parte de interface de código da consulta, não. Por quê? Como, né, programadores, analistas de sistemas, vocês precisam entender a consulta também. Não é só o desenho do projeto banco de dados. Vocês têm que entender como que faz a codificação usando o SQL em si. Então, quem for utilizar uma ferramenta igual o PHP MyAdmin, ok, mas clica lá naquela abazinha do SQL, né, que lá tem, e digita o código no terminal. Beleza? Nós vamos começar o estudo com modelagem, Matheus? Sim. Né? Normalmente, o que eu faço? Eu faço uma prática de banco de dados para vocês já poderem iniciar essa ideia de como que constrói o banco de dados com o SQL e passo alguns exercícios para o pessoal treinar. Isso é um treinamento assim meio que avulso, né? E vou acompanhando, ó, quem está fazendo, quem está conseguindo desenvolver, vai tendo dúvida, vai me perguntando. E enquanto isso a gente vai fazendo o estudo da modelagem e depois a gente volta para a prática de novo, né? Então a gente faz esse meio que eu antecipo a prática, volto na teoria e volto para a prática no final. É muito importante a prática aí, viu, Daniel? Porque quando eu fiz há uns 10 anos atrás, era só teoria. Não me lembro mais de nada. Não, aqui comigo vocês vão escrever um bocado de consulta, não precisa preocupar, não. Quem já teve aula comigo aí sabe que tem que fazer o negócio funcionar. Depois você tá fazendo de novo, reciclagem. Tanto é que a plataforma minha lá que eu usava no Moodle, a gente chamava de aprendonapratica.com.br. Até hoje o domínio está funcionando lá. Né? Quando acessava lá, caía no site lá da aplicação. Então, você coloca aqui, ó, aprendonapratica.com.br, caía aqui no sistema. Né? Já até desabilitei os cursos que estavam aqui, né? Mas ele ainda está rodando. Então, o que eu acredito é isso aí, é você pegar o negócio e fazer. Se você não praticar e não fizer, infelizmente não vai aprender. Eu posso ficar com vocês aqui um semestre inteiro, mas não vai dar resultado. Beleza? Então, boa noite para vocês, né? Até semana que vem. Com certeza eu vou ter algumas comunicações com vocês aí no grupo durante a semana, então, né, qualquer coisa também estou à disposição. Valeu, abração para vocês. Boa noite.